pastor, diga assim, em nome de Jesus, nós abençoamos nosso pastor Rafael, declaramos a sabedoria do alto, revestindo a sua mente todos os dias, e que você, pastor Rafael, seja uma bênção nessa noite, que você seja a voz do Senhor para falar no meu coração poderosamente, em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Shalom, povo de Deus. Aleluia. Nosso culto de Santa Ceia. Que bênção, hein, queridos? É sempre um desafio para o pastor na semana no mês de férias, né? Que a igreja assim parece que dá um esvaziado, ou parece que viaja. Mas o Espírito Santo está no meio de nós, amém? Glória a Deus. Agora nós vamos fazer uma tarefinha aí, queridos. Nós temos duas irmãs abençoadas ali nos visitando. Eu quero que você se levante do lugar onde você estava, cumprimentá-las, né? Dar um shalom, sejam bem-vindas. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso, Deus da glória. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Vou só organizar a dinâmica aqui da mesa. Está muito linda, mas não estou conseguindo abrir a Isso. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 34. Êxodo, capítulo 34. A partir do versículo 1. Deus me deu uma palavra linda. O tema dessa palavra é fruto de justiça. Fala comigo, fruto de justiça. Eu já tinha ouvido falar do fruto de justiça há alguns anos atrás, mas eu não tinha pesquisado especificamente sobre o fruto de justiça. E essa semana a pastora me desafiou, falou, ela chegou para mim, a gente estava organizando as coisas da nossa festa da colheita. E ela falou, me explica agora sobre o fruto de justiça. Eu falei, ô pai, e agora? Falei, olha, eu sei que há o fruto de justiça na Bíblia, mas eu tenho que recordar desse tema, né? Obrigado, Deus abençoe, Santo Júlio. E aí eu fui mergulhar na palavra, queridos, para poder trazer essa reflexão sobre o fruto de justiça. Então eu falei, Senhor, qual é o tema da palavra de hoje? Visto que nós estamos em Santa Ceia, um momento tão especial, né? Nós estamos às vésperas de algo tão lindo que nós vamos viver na nossa igreja. O que a gente vai ter na semana que vem, no domingo que vem? Festa da colheita! Glória a Deus! Dia 9/7, vocês já estão convidadíssimas para a nossa festa da colheita. Vai ser a primeira festa da colheita do Mandilém, e nós vamos fazer exatamente como é a tradição lá em Êxodo, né? Êxodo capítulo 23, a festa da colheita. Glória a Deus! E aí nós estamos às vésperas da festa da colheita. Eu falei, Senhor, qual o tema da palavra de hoje nessa Santa Ceia? E Deus falou, diga ao meu povo sobre o fruto de justiça. E que essa palavra venha entrar no coração, glória a Deus, entrar no seu coração para você colocar em prática a partir de hoje. Porque o fruto de justiça, queridos, é algo que nós devemos ter para a gente ter uma vida cristã verdadeira. Uma verdadeira vida cristã. A pastora estava cantando aqui sobre essa última música, né? Jesus em breve vai aparecer e vai nos buscar, a igreja será arrebatada. E é algo lindo, porque Deus falava comigo em Mateus capítulo 25, e eu vou trazer essa palavra logo após dízimos e ofertas. Eu vou trazer, é uma continuação. Hoje eu quero pregar somente sobre o fruto de justiça, tanto na parte de dízimos e ofertas, como também na parte principal e na Santa Ceia. Vocês verem tudo que é forte a reflexão acerca desse tema. E então, a palavra do Senhor, ela vai falar sobre Tzedakah. Deixa eu falar aqui, que é difícil. Isso é hebraico, tá? Tzedakah. Fala comigo. Tzedakah. É difícil mesmo. Tzedakah. Hoje eu tive que ficar ouvindo judeu falando para poder saber falar da forma certa. O que significa Tzedakah? Tzedakah. Pergunta para o irmão que está do seu lado aí. Vê se tem um crente. Ninguém soube responder? Pergunta para o outro, que eu acho que o outro sabe.
O que O significa? que significa tzedakah? Tzedakah significa fruto de justiça. Glória a Deus. Pastor, onde é que está isso? Êxodo 34, a partir do versículo 1, eu quero falar para você sobre tzedakah, ou fruto de justiça. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: corte 2 tábuas de pedra como as primeiras. Nelas escreverei as mesmas palavras que estavam nas tábuas que você despedaçou. Esteja pronto amanhã cedo para subir ao Sinai e apresentar-se diante de mim no topo do monte. Ninguém deve acompanhá-lo. Aliás, ninguém deve aparecer em parte alguma do monte. Não permita sequer que os rebanhos passem próximo ao monte. Moisés cortou as 2 tábuas de pedra como as primeiras. Logo de manhã subiu ao monte Sinai conforme o Senhor havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu em uma nuvem, ficou ali com Moisés, anunciou seu nome Javé. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou parar aqui para contextualizar, para você entender esse momento, até a gente chegar no fruto de justiça. A palavra do Senhor vai falar que Moisés foi direcionado por Deus a subir ao monte, e ele passa ali no monte 40 dias e 40 noites. Durante esse período, Deus estava entregando para Moisés as tábuas da lei, porque o povo estava saindo do Egito, estava indo para a terra prometida, havia 400 anos que eles eram escravos, então eles precisavam da direção de Deus para poder fazer esse trajeto pelo deserto. Durante o período que Moisés esteve ali em cima no monte, os que estavam ali naquele meio pressionaram Arão para que: Arão, cadê Moisés? Um dia, 10 dias, 15 dias, Moisés subiu sem água e sem comida. Ele deve ter morrido no monte. Não faz sentido o homem ficar tanto tempo sem água e sem comida no deserto. Então eles falaram: olha, Moisés morreu, estamos perdidos. Faz o seguinte, vamos juntar o ouro que a gente trouxe lá do Egito e vamos construir aqui um bezerro, e a gente vai adorar esse bezerro. Olha a tendência do homem de adorar estruturas, né? De pecar contra o Senhor. Deus tinha acabado de abrir o mar vermelho, queridos. Deus tinha acabado de começar a dar maná para eles, dar todo o alimento, porque Moisés não estava naquele lugar. Então aquele povo se virou contra Deus. E a palavra do Senhor fala que ao completar os 40 dias e 40 noites, Moisés desce. E ao invés de encontrar um povo sedento, esperançoso, esperando pelo momento que ia receber a direção de Deus, havia um povo idólatra que estava prostrado diante de um bezerro de ouro que eles mesmos haviam construído. Então, naquele momento irado, Moisés quebra as tábuas. Ele quebra aquilo que estava ali como direção de Deus para aquele povo, com tanta ira que ele estava. Fala assim comigo: irai-vos e não pequeis. A palavra do Senhor fala que vai ter momento que a gente vai irar assim. Somos humanos ainda, estrutura humana. Até Jesus voltar vai ter momento de ira, sim ou não? Sim. Mas não é a ira que é desculpa para você pecar. Nos momentos de ira, o que é que a gente tem que fazer? Joelho no chão e boca no pó. Amém. Se prostrar diante de Deus. Naquele momento, Moisés, tomado de ira, ele quebra as tábuas da lei. Passado todo o processo em que Moisés consegue novamente convencer o Senhor a receber aquele povo e a não exterminar aquele povo, mas trazer novamente a direção, Deus fala: tudo bem, eu vou aceitar os seus argumentos, os seus pedidos de desculpa, tudo que aconteceu, todos os holocaustos, e agora você vai fazer o seguinte: você vai subir de novo o Monte Sinai, só que agora vai ser diferente. Vai haver uma glória que vai ser manifestada. Para essa glória se manifestar, a partir de agora, eu mesmo vou descer até o monte e vou me encontrar contigo. Se prepara, porque você vai subir. E quando você subir, não deixa ninguém ficar perto do monte. Se o animal estiver passando, a minha glória vai ser tão poderosa que o animal vai morrer. Então não deixa nem animal, nem encostar perto do Sinai. E naquele momento, a palavra do Senhor fala que Moisés prepara as 2 tábuas, e logo pela manhã ele sobe ao monte.
E ali ele fica 40 dias e 40 noites. Fala comigo, 40 dias e 40 noites de jejum total. Glória a Deus. Tem algumas pessoas que se arriscam a fazer jejum sem água. Não façam isso. E usam como argumento Moisés ter passado 40 dias e 40 noites sem água. Só que a diferença é o que a própria palavra aqui no capítulo 34 fala. Moisés, ele estava envolto pela glória de Deus. Ele não estava em corpo natural. Tanto é que quando ele desce do monte com as tábuas na mão, para ele estava tudo normal. Ele estava envolvido naquela glória. Mas quando Arão, quando os outros viram, eles ficaram com medo de Moisés, porque refletia a glória de Deus na face dele. Ou seja, era algo diferenciado, queridos. Era algo que estava refletindo a glória de Deus. E aí é onde a gente vai entrar no fruto de justiça. Eu quero que você vá comigo lá no versículo 28. Então Moisés, ele desce do monte, todo envolto pela glória de Deus, com as tábuas escritas. E no versículo 28, capítulo 34, versículo 28 de Êxodo, vai falar: Moisés permaneceu no monte com o Senhor 40 dias e 40 noites. Durante todo esse tempo não comeu pão, não bebeu água, e escreveu os termos da aliança, os 10 mandamentos, nas tábuas de pedra. Queridos, quando ele desce com essas tábuas na mão, ali naquele momento o Senhor tinha dado para ele 613, fala comigo, 613 direcionamentos. De novo, 613 direcionamentos. O que é isso? Ali ele tinha os 10 mandamentos, que todos nós conhecemos muito bem, somos educados com os 10 mandamentos, glória a Deus. Também haviam ordenanças, e além disso haviam estatutos. Deus coloca 613 direcionamentos, e ele distribui 10 mandamentos, ordenanças e estatutos. O que significa isso, pastor? Significa que Deus estava dando direção para o povo, para eles terem um convívio social, para eles terem um convívio familiar e para eles terem um convívio com o próprio Deus. Então, ali estava a lei completa, era a constituição daquele povo. O Brasil tem a Constituição Federal, sim ou não? E aí a gente caminha na Constituição. O povo também precisava, o povo judeu precisava, e Deus entregou completamente em 613 direcionamentos ou leis, nós vamos dizer isso. Por que o judeu celebra tanto com romãs? Você já viu toda a celebração dos judeus tem romã? Porque a romã tem exatamente 613 caroços. Pode ser pequenininha, pode ser grande, só muda o tamanho do caroço, mas a quantidade é 613. E eu já fiz o exercício de ficar quebrando romã de vários pedaços para poder contar se realmente tem 613. Queridos, tem. Porque o Senhor mesmo disse isso, que Ele colocaria um fruto para que desse fruto, e tenta plantar romã em qualquer lugar pega. E se pegar no seu quintal, manda para mim que eu amo. Glória a Deus. Então, queridos, Deus ali está entregando 613 entre mandamentos, decretos e também entre estatutos, para que a partir daquele momento o povo fosse conduzido. E um deles é o fruto de justiça. O que é o fruto de justiça? O fruto de justiça, eu quero que você abra lá em Filipenses. Ele está muito mais claro no Novo Testamento do que no Velho Testamento. Nós temos no livro de Isaías, por exemplo, lá no Velho Testamento, Isaías 34, que fala sobre o fruto de justiça. Mas eu quis trazer aqui todos do Novo Testamento para a gente poder mergulhar profundo. Glória a Deus. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 9. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 9, a palavra do Senhor diz: oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais, e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam cheios do fruto da justiça. Fala assim comigo: que eu seja cheio do fruto de justiça,
Agora vira para o crente que está do teu lado. Que você seja cheio do fruto de justiça. Glória a Deus. Que vocês sejam cheios do fruto de justiça. Que vem por meio de Jesus Cristo. Vem por meio de quem? Jesus Cristo. Glória a Deus. Para a glória e o louvor. Aleluia. Então Paulo, ele está falando, eu oro para que vocês sejam cheios do fruto de justiça. Ele ora para que a igreja seja cheia do fruto de justiça. Pastor, mas o que é o fruto de justiça? Primeiro eu vou falar sobre o comportamento de quem tem o fruto de justiça. Glória a Deus. Tiago, abre o livro de Tiago, capítulo 3. Tiago, no capítulo 3. E aí eu vou falar sobre o comportamento de quem é cheio do fruto de justiça. Tiago, no capítulo 3, versículo 17, versículo 18. A palavra do Senhor vai falar: mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça, ou fruto de justiça. Glória a Deus. O comportamento de quem tem o fruto de justiça na sua vida. Olha só o que Tiago está falando. Tem sabedoria. Glória a Deus. Aí fala, é puro, também é pacífico, sempre amável e disposto a ceder aos outros, é cheio de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não dá para falar, eu tenho o fruto de justiça que vem de Jesus, mas eu não pratico boas obras, eu não penso no próximo, eu não faço pelo próximo. Não tem como a pessoa ser egoísta e ter o fruto de justiça nela, queridos. Se a pessoa é egoísta, ela não tem o fruto de justiça. E se ela não tem o fruto de justiça, Jesus não tem liberdade na vida dessa pessoa. É forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora nós vamos falar sobre como exercer o fruto de justiça. Você vai abrir o livro de Gálatas. Olha só, primeiro eu falei aqui sobre sermos cheios, né? Paulo orando para que sejamos cheios do fruto de justiça. Depois como é o comportamento de quem tem o fruto de justiça. E agora como exercer. Eu vou falar na prática, tá bom? Como que se exerce o fruto de justiça. Gálatas capítulo 6. Nós vamos ler os versículos 9 e 10. Vou te falar na prática sobre como exercer. Versículo 9. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênção, se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Fala comigo, especialmente os da família da fé. Glória a Deus. Vou ensinar como é que o judeu faz. Na casa do judeu, lá em Israel, e em muitas comunidades judaicas no mundo, eles têm uma caixinha que eles colocam do lado de fora. E essa caixinha, o que eles fazem? Ao longo dos dias, da semana, dos períodos, eles vão depositando moedas, dinheiro, eles vão depositando aquilo que é necessário. Então, às vezes comida, períodos de frio, agasalhos, eles vão colocando ali nesse lugar, nesse recipiente. Quando vem uma família que é pobre, está precisando comer, está precisando de roupa, está precisando se vestir, está precisando comprar alguma coisa, ou pagar alguma conta, essa família vai até essa casa, até essa caixinha e recolhe aquilo para fazer o pagamento. E é algo tão sério no meio deles, que até quem realmente é pobre, depende da caixinha, também tem uma caixinha. Porque você nunca é pobre demais que não possa ofertar, que não possa ajudar alguém. E você nunca é rico demais que não possa receber algo de alguém. Então, muitas vezes, aquele que é muito pobre faz um artesanato, faz algo maravilhoso, algo bonito, que uma pessoa que está passando vai olhar, vai ver, eu não tenho, e pode recolher, pode receber. Isso é, na prática, fruto de justiça. O que nós lemos aqui em Gálatas, quando Paulo está falando sobre ajudar primeiro os domésticos da fé? Primeiro, o apóstolo Paulo ele está falando lá para Filipenses: eu oro para que vocês sejam cheios
do fruto de justiça. Glória a Deus. Uma vez que você recebeu Jesus, o Espírito Santo está sobre você. Está em Filipenses, nós temos isso. Está sobre você. Você tem um fruto de justiça dentro de você, agora é colocar em prática. Como diz o livro de Tiago, é colocar em prática. Tem que colocar em prática. Porque senão, não adianta você falar, eu tenho fruto de justiça. O que você faz? Não faço nada. Na hora que está precisando, você foge. Na hora que você tem que corresponder com alguém, você escapa. Isso não é ter fruto de justiça. Então, nesse momento que Paulo está falando agora para a igreja de Gálatas, vocês já têm fruto de justiça. Agora, eu vou ensinar para vocês como exercer. Comece pelos da família da fé. Muitas vezes, quando nós falamos de família da fé, nós entendemos que é a igreja. Mas se nós formos para lá na raiz, em Moisés, no início, é que nós vamos entender como que funciona. Em primeiro lugar, você tem 3 pilares para você trabalhar o fruto de justiça. Fala comigo, 3 pilares. 3 pilares. Primeiro pilar. Primeiro pilar. Glória a Deus. A família. Amém. Não adianta você chegar na sociedade ou na igreja e ajudar e contribuir e fazer se você não exercer o fruto de justiça dentro da sua família. Os judeus, eles trabalham ali a comunidade deles, mas primeiro, eles suprem a necessidade da família. Pastor, eu quero um exemplo na Bíblia. Sexta-feira teve a célula de mulheres, a minha amada pastora, e ela ministrou sobre Ruth e Noemi. Nós tivemos a oportunidade, né, homens, de ficar ali quietinho, ouvindo, recebendo aquela ministração. Quando Ruth e Noemi, ou seja, Noemi, ela estava voltando, o marido dela morreu. O marido de Ruth, todo mundo conhece a história de Ruth, sim ou não? Glória a Deus. E eles estão voltando para Israel. Quando volta, Noemi busca o quê? Um resgatador, alguém que pudesse dar um suprimento. Porque ela era uma viúva. Então, quando Ruth encontra o campo de Boaz e Noemi fala, mas ele é um dos nossos resgatadores, naquele momento que Noemi estava falando nós temos como adquirir o sustento necessário, porque ele, como resgatador, ele pode, por princípios da palavra, nos manter com o fruto de justiça. Então, quando Boaz chega e ele vai ali no campo e ele está vendo que os segadores, ou seja, os trabalhadores, estavam colhendo as espigas, já no momento de colher as espigas, e ele vê aquela moça, ele vê Ruth, e ele descobre que ela era a nora que estava com Noemi, ou seja, aquela que deveria ser resgatada por ele. Ele fala, deixa que caia espigas boas para ela colher, não para ela, mantém, deixa ela colhendo. Outra coisa, ela já comeu? Ela já bebeu? Não, ela está aqui em pé, sentou só um pouquinho, mas já está trabalhando. Não, então manda ela vir para poder comer no nosso meio. Naquele momento, ele estava exercendo o fruto de justiça. O que ele estava fazendo por Ruth naquele momento ela hoje faz parte da minha família. Fruto de justiça eu começo ofertando no meio dos meus, cuidando da minha família. Você começa exercendo na sua casa, na sua família, no meio dos seus familiares. Glória a Deus. Glória a Deus. Primeiro princípio. O segundo a igreja. Fala comigo, a igreja. A igreja. Naquele momento não era a igreja, era a congregação. Então, no tempo de Moisés, quando a palavra do Senhor falava sobre exercer o fruto de justiça, ele está falando, agora é a congregação. Você está exercendo na sua família, você também exerce na congregação. Porque uma vez que você começa o trabalho pela congregação, você consegue alcançar o terceiro pilar, que é a sociedade. O primeiro é a família, o segundo é a congregação e o terceiro, a sociedade. Quando você exerce o segundo, que é a congregação, automaticamente você alcança toda a sociedade. Quando a igreja, ela exerce como corpo congregacional fruto de justiça, ela também está exercendo o fruto de justiça em toda a sociedade, queridos. Se você chega numa cidade, se você implanta uma obra, se você chega num lugar para nascer uma obra, implantar uma obra, ali tem que orar com pessoas com o coração dedicado ao fruto de justiça, abertos a praticar. É uma igreja que ama, é uma igreja que cuida, é uma igreja que protege, é uma igreja que doa, que se importa.
Algo que desde o início, quando nós chegamos em Luiz Eduardo, nós temos falado, nós somos uma igreja que nos importamos. Nós praticamos o eu me importo. Glória a Deus. Então, quando você se importa pelo outro, você prega o evangelho. Quando você se importa pelo outro, você doa aquilo que o outro também precisa. Quando você se importa com o outro, você jejua pelo outro. O que nós fizemos essa semana? Jejum. Muitos não conhecem pessoalmente a Kátia. Nós jejuamos uma semana por ela. Eu não tive o privilégio de conhecer ela pessoalmente. Quando a pastora me chamou e falou, vou desafiar as mulheres a jejuar e orar pela Kátia, está passando por uma situação de saúde muito séria. Eu falei, não conheço ela, mas já me coloca na lista aí, vou jejuar também. Melhor que isso, bora botar a igreja todinha para jejuar, né? Entramos, ninguém aqui foi obrigado a jejuar, foi? Não, foi um desafio, queridos. Isso é o fruto de justiça. Glória a Deus. E aí a palavra do Senhor, já para a gente passar para a próxima fase, que eu estou na palavra de dízimo e oferta ainda, tá, queridos? Ainda vou entrar na palavra principal. Glória a Deus. Queridos, os judeus entendem que esse é o maior fruto de prosperidade que existe. O fruto de justiça é o maior fruto de prosperidade que existe. Quer ver um dos maiores desafios que tem lá em Israel? Se levanta, Lissandro Júnior. Digamos que o Lissandro Júnior, vamos lá, fazer o teatro aqui, mas fica aí que está gravando. O Lissandro Júnior, ele abriu uma empresa de tecnologia. Glória a Deus, essa é a minha. E aí o Lissandro Júnior, ele precisa de um capital de giro, ou seja, ele tem a empresa, mas ele precisa de dinheiro para pagar luz, pagar funcionário, pagar fornecedor, pagar tudo isso, mas não entrou ainda, sim ou não? Aí ele vai lá no Roberto, que tem uma imobiliária, e fala para o Roberto pegar e ajudar ele, né, com o capital de giro. Aí o Roberto fala assim, você precisa de quanto, Lissandro Júnior? Ele fala, eu preciso de 40 mil reais. Aí o Roberto fala assim, estou mandando para a sua conta. O Lissandro Júnior recebeu os 40 mil reais e investiu na empresa dele. Glória a Deus. O Roberto exerceu o fruto de justiça. Aí o Lissandro Júnior está aqui trabalhando e começou a prosperar, porque a empresa dele já está andando pelas próprias pernas, né? Aí Deblano vira e fala assim, acabei de abrir minha empresa de vidros. Fica de pé, Deblano. Estou profetizando. Minha empresa de vidros. Estou precisando de uma ajuda de pelo menos 20 mil reais para poder capital de giro. O que ele vai fazer? Ele vai até o Lissandro Júnior. Sabe o que o Lissandro Júnior faz? Ele chega para o Roberto e fala assim, você foi e exerceu o fruto de justiça na minha vida. Agora o Deblano está precisando. O que eu faço? Eu te devolvo o dinheiro com juros ou eu passo para ele? O que o Roberto vai falar? Essa é a sua vez de plantar na vida dele. Então ele já está bem, esse que já está bem, esse que está precisando agora vai receber os 20 mil. E aí ele passa para o Deblano. Aí chega o momento, e Deblano recebeu os 20 mil, começou a trabalhar. Brenão abriu uma loja, fica de pé, Brenão. E o Brenão está precisando de 20 mil reais. Ele vai até o Deblano. Chegando lá, ele fala, eu preciso desses 20 mil para poder capital de giro na minha empresa. O que o Deblano vai fazer? Vai conversar com ele e ele vai falar, agora é a sua vez de plantar. E aí um vai plantando na vida do outro, vai plantando na vida do outro, vai plantando na vida do outro, e dessa forma, todos eles entram numa cadeia de prosperidade. Então muitos não entendem, podem sentar atores e recebam a bênção de Jesus. Muitos não entendem o segredo da prosperidade dos judeus. O segredo da prosperidade dos judeus é fruto de justiça. É investir no outro para que o outro cresça. Porque para o Roberto é o seguinte, eu investi no Lissandro Júnior, ele investiu no Deblano, ele investiu no Breno. Quando eu precisar, eu posso buscar qualquer um deles. E eles vão ser instrumentos de Deus na minha vida e também vão liberar fruto de justiça na minha vida. Isso é forte, não é, queridos? É forte. Glória a Deus. Então eu quero agora, nesse momento, nós vamos exercer o nosso fruto de justiça na congregação. Quando nós ofertamos, quando nós dizimamos, quando nós primiciamos, queridos, nós estamos investindo no reino. Nós estamos investindo na obra. E aqui nós exercemos o fruto de justiça.
Eu sempre falo, sempre vou falar. O Mante está com 233 igrejas abertas. Glória a Deus. Glória a Deus. Abrimos mais uma igreja semana passada. Glória a Deus. A Brenda tinha que estar aqui para poder dar um grito, porque foi na cidade da família dela, em Araguatins, abriu uma nova igreja lá no Tocantins extremo, pertinho do Maranhão da Laís. Ah, glória a Deus! A cidade que faz divisa com a Imperatriz. É isso mesmo. Glória a Deus. Então, ali abriu mais uma igreja. E a nossa igreja exerce o fruto de justiça. Glória a Jesus. Essa igreja foi aberta porque as outras igrejas do Mante investiram para a gente poder estar de pé. E todas as vezes que tem uma entrada de dízimos e ofertas nessa igreja, é repassado o dízimo dos dízimos para a nossa central, que abre novas igrejas. E assim nós vamos alcançar as 1000 igrejas para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, no Mante, nós exercemos o fruto de justiça. Nós acreditamos no crescimento do reino. Nós acreditamos no crescimento da obra. Glória a Deus. Então você pode, nesse momento, o evangelista Breno está aqui com os envelopes do dízimo da oferta. Se você quiser fazer pelo Pix, pode fazer, tem o QR Code na pilastra, né, para você fazer. E eu quero, queridos, fazer um ato profético hoje na vida de todos. Eu quero que todo mundo fique de pé nessa hora. Eu vou orar pela vida financeira de todo mundo. Eu quero orar pela vida financeira de todos. Na próxima semana, dia 9/7, nós teremos a nossa festa da colheita. Aleluia. E vai ser algo lindo a nossa festa da Glória a colheita. Deus. Nós vamos mudar toda a estrutura, vai ficar muito lindo aqui, toda a decoração, né? Já tivemos uma semana de muito trabalho, de muita dedicação, de muita colheita mesmo, né? Essa semana o pessoal, o Alessandro, a Dani, né, o John, pastor, nós precisamos ir na lavoura, no culto, no dia de culto. Eu falei, meu filho, você só está liberado, você vai voltar com a colheita da festa. Não pode ir. Então nós teremos uma festa linda, queridos. E vai ser o momento de nós apresentarmos a nossa colheita. E é o que eu sempre tenho orado: Senhor, prospera a igreja, prospera os fiéis, prospera todos aqueles que têm trazido dízimo, oferta, que têm sustentado essa obra, que têm ajudado a sustentar as obras do Mante em outras regiões, todos aqueles que acreditam no Evangelho. E eu quero profetizar, eu quero que você estenda a sua mão agora. Eu quero profetizar sobre a sua vida financeira, Deus. Em nome de Jesus, entra com visitação na vida financeira de cada um dos teus filhos agora. Nas empresas, em nome de Jesus, eu profetizo aqueles, meu Deus, que estão pleiteando uma porta de trabalho. Abre portas de trabalho, prospera os teus filhos, meu Deus. Traz a prosperidade financeira para os teus filhos, para eles experimentarem do novo do Senhor, para experimentarem um novo tempo do Senhor. É um novo tempo profético, meu Deus. Essa cidade é uma cidade extraordinária. E eu profetizo uma vida abundante e extraordinária na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Dá glória a Deus. Aplauda o Senhor, amém? Glória a Deus. Você que trouxe, pode vir aqui na frente. Eu vou ungir a sua mão. Eu quero chamar todos aqueles também que hoje que vieram trabalhar essa semana. Que vieram trabalhar essa semana, que ofertaram tempo. Que vieram, todos vocês ao longo da semana vieram trabalhar, para poder trabalhar aqui pela festa da colheita. Eu quero ungir você também, porque muitas vezes, queridos, a nossa oferta também é trabalho, é serviço. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Podem se assentar. Nós vamos continuar ministrando sobre esse tema, fruto de justiça. Glória a Deus. Eu posso continuar com esse tema? Vocês gostaram? Deus é maravilhoso. Eu quero que você abra no livro de Mateus. Pastor, quem tem o direito de receber a unção do fruto de justiça, declarado através do apóstolo Paulo? Todos aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador. Glória a Deus. Então, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você pode clamar aos céus
Eu quero receber o fruto de justiça. Amém? Amém. Mateus 25, versículo 31. Mateus 25, a partir do versículo 31. Nós vamos falar um pouco sobre o juízo final. Eita Deus! O fruto de justiça no juízo final. Olha que coisa forte. A palavra do Senhor fala: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Queridos, muita atenção com essa palavra, ela é muito forte. E ela é muito atual. Glória a Deus. Glória a Deus. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Olha isso. Jesus está falando como rei, agora governando. Vocês que estão à minha direita, ele fala que quando ele vier junto com seus anjos para reinar na terra, Jesus volta para reinar. Então naquele momento ele vai separar. Do lado direito ficam aqueles que ele chama de ovelha, do lado esquerdo são aqueles que ele chama de bode. Ele vai reinar com os que são chamados de ovelha. E aqui ele vai declarar quem são as ovelhas. Vamos ver se a gente se enquadra, queridos. Recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede, me deram de beber. Era estrangeiro, me convidaram para a sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que vimos faminto e lhe demos de comer, ou sedento e lhe demos de beber, ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa, ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? O rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi que a mim fizeram. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas, olhamos para os necessitados, olhamos para as pessoas que estão ali ao nosso redor, e por conta de uma série de situações que aconteceu no social, a gente se fecha o nosso coração de tal forma que a gente deixa de olhar para o ser humano como ser humano. Eu tive uma experiência dias atrás. Nós saímos do culto, fomos deixar as pessoas, né? E aí nesse caminho, aí a gente foi lanchar, comer alguma coisa. Eu passei na praça, fui comprar um suco. E no momento que eu estava ali esperando a pessoa preparar o suco, veio uma criancinha de 7 anos de idade. E essa criança estava vendendo bala. Só que antes disso eu tinha deixado meu carro do lado ali da igreja católica. E tinha umas pessoas usando droga e tal. E aí eu fiquei preocupado de deixar a pastora sozinha no carro, dei a volta. E vi uma mulher com uma criança no carrinho de bebê, uma outra criancinha e esse menininho com a caixa de bombom. E dei a volta. Quando eu parei ali para comprar o suco, ele chegou, ele se aproximou e eu vi que era uma mulher, um bebê de colo e uma outra criança, e ele vendendo bombonzinho. E ele oferecia o bombom para as pessoas, e as pessoas ignoravam aquela criança. E ele chegava e as pessoas enxotavam a criança. Sabe quando você chega num lugar e tem um animal, um cachorro, alguma coisa assim, eles enxotam o cachorro dali? Eles estavam fazendo isso com a criança. Aquilo me doeu o coração de uma forma, aquilo me tocou de tal forma, que eu falei: vou segurar o choro bem aqui. Não sei se eu vou dar conta não. Eu falei: Espírito Santo, não estou aguentando ver essa cena. Então naquele momento se levanta um rapaz, veio um rapaz, e ele chamou aquela criança e falou: você já comeu hoje? Depois do culto, quase 10 horas da noite. Você já comeu hoje? Ainda não. Vem cá que eu vou pagar um lanche para você. O semblante daquela criança mudou completamente. Ele ia comer. E aí quando eu vi aquela cena, eu falei: mas eu não posso
eu sei que essa criança não está só. Eu vi que essa criança não está só. E eu encostei ali, já segurando o choro. E eu virei para aquela criança e falei assim: você está sozinho? Não, eu estou com minha mãe, minha irmã e o meu irmão, que era de colo. Eu falei: mas esse lanche que ele está pagando não vai dar para vocês três não, né? Não, a gente dá um jeito, a gente come, minha mãe divide para nós. Eu virei para o cara lá que estava preparando o suco, eu falei: prepare o melhor lanche para essa criança, e ele vai levar para a família. Aí o cara virou para mim e falou assim: isso aí é esquema dos pais, fica mandando as crianças vir aqui só porque vai tocar no coração do povo, porque sabe que o povo é besta e vai ficar pagando. Falei: cara, eu não te perguntei isso. Faça o melhor lanche e entregue para essa criança, porque eu não sei se você percebeu, mas é uma criança. Não importa a motivação dos pais, é uma criança. Você entendeu isso? Naquele momento, aquele cara que tinha pago no outro lanche chamou a criança e começou a conversar com ela, e eu chamei a criança também, segurando o choro. Aquele cara da lanchonete ficou muito sem graça, com muita vergonha, foi preparar o lanche para aquela criança. E aí eu comecei a perguntar para a criança sobre onde morava, sobre a vida que eles tinham. Uma criança totalmente inocente, queridos, que não sabia de onde tinha vindo, que só sabe que largou a família, que estava aqui com a mãe numa kitnet, e que estava com fome, e que precisava comer, e estava vendendo aqueles bombonzinhos. Aquela criança queria os bombonzinhos, mas sabia que se não vendesse, não ia ter o que comer em casa. E aí eu falei para ele: leva para sua mãe esses bombons, porque você não vai conseguir levar o lanche, você é muito pequeno. Ele: não, tio, olha, eu sou fortão, corinho, eu sou de tão magro, criança. Eu falei: leva, a gente não vai deixar você sem lanche não, pode confiar, pode levar e vir buscar seu lanche. O senhor promete? Eu vou comer hambúrguer? Vai, você vai comer hambúrguer. E ele foi correndo, deixou a vasilha e voltou correndo. Se vocês vissem a alegria do rosto dessa criança, vocês não têm noção. Aí eu falei: eu não preciso mais segurar o choro, porque aqui eu já exerci o fruto de justiça. Espírito Santo, fica à vontade, eu posso chorar, porque para mim não é vergonha. Vergonha são essas pessoas que estão tratando essa criança como algo indigno. O que Jesus disse? Deixai vir as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Fizeram isso com crianças diante de Jesus, queriam milagres de Jesus, queriam as bênçãos de Jesus, mas as crianças chegavam perto e choravam como se fosse animal. E Jesus fala: deixa vir as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. O reino dos céus não é de vocês, é delas. Se nós não exercermos, queridos, o fruto de justiça, não somos igreja. Se não amarmos o próximo lá fora, não somos igreja. Eu não consigo subir no altar e falar de dízimo e oferta se eu não falar: é igreja, quando você estiver lá fora, oferte também. Oferte, ame. Não expulse aqueles para quem Jesus falou: deixa vir. Como que você quer agradar Jesus se ele está de braços abertos? Para quem você está enxotando? Queridos, aquela cena, eu entrei no carro, a pastora ficou muito assustada porque eu estava em prantos. Eu não consegui explicar para ela aquilo, e eu passei 2, 3 dias. Eu falei: Deus, eu não conseguia dormir direito, eu não conseguia pensar, e eu achava que era algo espiritual, eu achava que eu estava no meio de uma batalha espiritual. Até que o Espírito Santo falou: não, o fruto de justiça está em movimento dentro de você. É o fruto de justiça. Não adianta uma estrutura se você não amar vidas. Jesus não morreu por estrutura, Jesus morreu por vidas. Exerça o fruto de justiça. Queridos, muitas vezes nós falamos assim: ah, meu Deus, eu estou em escassez, eu estou passando por
e chorar na presença de Deus e pedir perdão. Deus me perdoa, porque muitas vezes, porque vem uma luta financeira, eu esqueço de tudo que eu tenho. E eu maximizo uma luta financeira. Enquanto vai, ela não conquista, queridos, para vocês verem a situação. Vamos distribuir marmitas de galinhada. Quem estava? Glória a Deus. Chegamos numa casa idosa, quase 80 anos. Não sei se vocês se lembram. Com 8 crianças. Os menininhos tudo pelado, porque não tinha roupa. Descalço. Como eu tenho lembrado dessas crianças todas as noites frias. E quando nós chegamos em Luiz Eduardo Magalhães, há um pouco mais de um ano atrás, que eu encontrei e me deparei com esse frio maravilhoso na cidade, estava muito frio. Quando foi esse ano, eu comecei a Deus, eu quero frio. Cadê o frio? O frio de junho está demorando demais, o frio de junho está demorando demais. Naquele dia, com aquela criança, o Espírito Santo virou para mim e falou: olha para essa criança, olha para a roupa que ela tem. Eu tinha orado durante o dia, clamando a Deus pelo frio. Olha para essa roupa que essa criança está. O frio que você está pedindo, se vier, essa criança suporta? Antes de orar por frio, prepare os agasalhos. Igreja, nós somos a igreja do Senhor. Pastor, mas essa é a palavra de ceia? É, sabe por quê? Porque quem disse deixar vir as criancinhas foi pregado numa cruz por ela. Não tem como eu falar do sacrifício de Jesus na cruz sem antes lembrar que ele disse: deixai vir. Não tem como eu simplesmente celebrar Jesus na cruz se antes eu não olhar para isso. Ei, as ovelhas são quem? Eu estava nu, me deste roupa. Tive fome, me deu comida. Eu era um estrangeiro e você mesmo assim me abraçou e me protegeu. Agora que é algo muito sério, queridos, vamos continuar. Versículo 40 vai falar assim. Vamos para o 41. Em seguida o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Era estrangeiro e não me convidaram para a sua casa. Estava nu e não me vestiram. Estava doente na prisão, não me visitaram. Então eles dirão: Senhor, quando vimos faminto, sedento, como estrangeiro, nu, doente, ou na prisão e não o ajudamos? Ele responderá: eu lhes digo a verdade, quando se recusaram a ajudar o menor destes meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. Então estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Ei, Jesus está falando para quem chama ele de Senhor, mas não cuida de quem ele ama. Senhor, quando foi que a gente deixou de te dar, de te bajular, de te entregar tudo aquilo? Muitas vezes, querido, o que você chama de oferta, de ajuda, de amor é bajulação, porque você quer um reconhecimento. Enquanto os pequenos, aqueles que Jesus ama, que vai não deixar aqui, eles não vão te dar reconhecimento. Só que é para quem Jesus realmente ama e se entrega. De que adianta falar Senhor, Senhor? E ouvir dele: eu não te conheço. Eu não te conheço. A gente não pode fazer da vida cristã, da vida da igreja, um ritual religioso. A gente não pode fazer de igreja um ritual religioso. Eu sou crente pelo que eu me visto, por como eu me falo, pelo meu perfil, porque eu estou sendo próspero, porque eu estou sendo abençoado nisso. Sai daqui, essas pessoas aí não, peraí. Eu sou crente porque domingo à noite eu tenho meu horário do culto. Congregue. A congregação é fundamental. Como eu falei na palavra anterior, se a gente cuida da família, se a gente exerce o culto da justiça na família, a gente está cumprindo o mandamento do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Se a gente faz na congregação, a gente muda todo o social. Não é isso? E teve algo muito forte nisso.
que a minha esposa me chamou a atenção ontem no almoço. Nós temos o hábito de almoçar juntos à mesa, sem celular. Sentamos, almoçamos, nós estamos completando 10 anos de casados, tem 10 anos que a gente tem esse hábito. E não vamos mudar até que Jesus volte. E ali naquele momento nós estávamos conversando e eu falei para ela, nós precisamos, na festa da colheita, recolher comida, agasalho e tal, e levar para as comunidades. E ela me chamou a atenção, me despertou. E quando foi hoje que eu fui buscar essa palavra, Deus falou, me confirmou aquilo que ela tinha me despertado. Ela falou assim, se nós pegarmos comida, roupa, levarmos para a comunidade, a gente muitas vezes vai fazer assistencialismo. Se nós trouxermos essas pessoas para dentro da igreja, nós levamos transformação. A igreja transforma. O assistencialismo faz a pessoa ficar viciada. Mas quando nós trazemos para a igreja, quando nós convidamos, quando nós trazemos para o corpo, inserimos na congregação, mostramos para a pessoa qual o caminho ela deve seguir, a transformação vem, sim ou não? Sim. Quem aqui já foi transformado pela vida com Cristo? Pela vida em congregação? Quando nós estamos andando com o Senhor em congregação, há a transformação. Glória a Deus. Nós estamos com experiência, eu trago a experiência de Palmas. Nós temos 9 igrejas dentro da capital, sede e outros 9 núcleos, que é o que nós vamos fazer aqui em Luiz Eduardo. Sede e os núcleos dos bairros. Queridos, eu me lembro de quando chegou uma das nossas igrejas num bairro chamado Lago Sul. Um lugar totalmente perigoso, ninguém queria ir lá. Só o pastor corajoso e a pastora. Os 2 corajosos foram para lá para pregar. E certo dia nós fomos para um evento lá. E o pastor feliz da vida, glória a Deus, pastor, que o senhor veio da sede, a gente lá da sede. E lá, glória a Deus, vocês vieram da sede para ministrar aqui, porque a gente é muito difícil, ninguém quer entrar aqui no Lago Sul. Eu falei, mas por quê, pastor? Porque aqui é muito perigoso, muito tráfico, muitas drogas, muita prostituição. Então as pessoas não querem entrar aqui para não serem assaltadas, porque realmente acontece isso. Falei, pastor, por que o senhor está aqui então com sua família, está fazendo esse trabalho aqui na cidade, aqui no bairro? Ele falou, porque a gente tem uma direção no nosso apóstolo. Aonde a nossa igreja chega, a sociedade muda. Aleluia! Glória a Deus! Aonde a igreja chega, a sociedade muda. Essa é a nossa visão, Deus. Nós viemos de Palmas para Luiz Eduardo com essa visão. Amém. Aonde a igreja chega, a sociedade muda. Isso tem mais ou menos uns 5 ou 6 anos. Você sabe o que é o Lago Sul hoje? Outro lugar completamente diferente. Famílias inteiras morando naquele lugar. A igreja não cabe mais de quanto membro. Não cabe mais. Altamente empreendedores. Eles chegaram naquele lugar e eles mudaram a realidade. Ei, você está nas drogas? Ah, não tem outra coisa para fazer. Tem sim, querido. Deixa eu te ensinar uma coisa. E ensinando um ofício para um, fazendo currículo para o outro, ensinando não sei o que para o outro, indo atrás de emprego para outro, correndo atrás de outro. Você acha que igreja é só chegar e orar e alguém volta para casa? Não. Igreja exerce um papel de transformação social. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nós mudamos a sociedade inteira, porque Jesus nos ensinou isso. Porque Deus leva Moisés lá para cima, e quando ele desce, fala assim, ei gente, nós temos uma missão, que é algo chamado fruto de justiça. Nós só seremos reconhecidos como povo de Deus se houver em nós a manifestação desse fruto. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos tomar nossa Santa Ceia, amém? E a nossa Santa Ceia vai vir com essa reflexão. Eu quero que você traga no seu coração, chame a memória, chama a memória. Você vai pedir para o Espírito Santo, nós vamos tirar um momento de oração. Eu trouxe até uma palavra do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, já para a gente entrar aqui na Santa Ceia. Abre comigo 1 Coríntios, versículo 11. 1 Coríntios, versículo 11. Versículo 23 vai falar assim, capítulo 11, versículo 23. Vai falar: pois eu lhes transmito
transmitir aquilo que recebi do Senhor. Deixa eu explicar esse contexto aqui. O apóstolo Paulo está falando para as pessoas lá de Corinto, tá? Só que ele está falando para um povo que o que estava acontecendo? Era o momento de ter a ceia, que eles celebravam a ceia da Páscoa. Só que tinha algumas famílias que tinham condições de fazer uma bela ceia, e outros não tinham. E aí, naquela ocasião, o apóstolo Paulo estava puxando a orelha de quem tinha e estava ajudando quem precisava. E aqueles que não tinham, ao invés de buscar ajuda, o que eles estavam fazendo? Eles deixavam de cear. Eles estavam deixando de cear porque falavam: a gente não tem o que comer, então ninguém quer ajudar a gente. Então o apóstolo Paulo adverte a igreja, tanto aqueles que tinham para contribuir com quem não tinha, quanto aqueles que não tinham para não inventar desculpa para não cear. Então ele vai falar no versículo 23, isso está nos primeiros versículos. A partir do 23 ele vai falar: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmado com meu sangue. Faça isso em memória de mim sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Cadê o glória a Deus? Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgando a si mesmos. Então nós vamos tirar um momento agora. Eu quero que você fique de pé, igreja. E todo mundo que vai tomar a Santa Ceia, eu quero que venha aqui na frente. Vou pedir para que corte a filmagem.